Muito bem, continuando o estudo da lição número 8, a parte de terça-feira fala sobre ter a lei no coração. Nós estudamos ontem que os salvos, os 144 mil, estarão sobre o Monte Sião, o Monte Santo, junto com o Cordeiro, e esses santos, esses salvos, tinham na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Essa descrição é para mostrar que são vitoriosos. E ter o nome na testa não é uma espécie de uma tatuagem, ou mesmo escrito o nome de forma gráfica, mas significa, simboliza que o nome de alguém, como Deus, como Jesus Cristo, simboliza o seu caráter. Então, ter o caráter de Deus é justamente aquilo que os salvos vão ter, porque cumpriram a lei de Deus e fizeram aquilo que Deus solicitou. Por isso é importante as pessoas não viverem hoje de aparência, mas serem, na verdade, cristãos de verdade, genuínos, tá? Que honrem o nome de Deus. Muitas vezes nós não sabemos, mas as pessoas estão nos olhando. Um pastor que subiu em um ônibus deu R$5 e o motorista, em vez de dar 50 centavos, porque a passagem era 4,50, deu R$1 para o pastor. Quando o pastor se assentou, percebeu o erro do motorista. Pensou em voltar ali para reclamar, para dizer que o homem havia dado um dinheiro a mais. Mas muitas pessoas estavam entrando e não havia como se aproximar do motorista. Logo ele deu partida e o pastor ficou assentado pensando também, me deu 50 centavos a mais, o que é isso para uma empresa como essa? Esse motorista deve ficar com 50 centavos de muitos passageiros que na hora de descer ou na hora de pagar não tem o troco certo. Deixa para lá. E o pastor colocou a moeda no bolso. Na hora de descer, o pastor parou nos degraus e disse, motorista, o senhor na hora que me deu o troco, o senhor se enganou e me deu 50 centavos a mais. Eu lhe dei 5, o senhor cobrou quase 50 e veio me voltar 50, me deu R$1. Eu estou devolvendo para o senhor e o senhor me deu os 50 centavos que é justo. O motorista disse, o senhor é o pastor que vai fazer a série do Apocalipse aqui em nossa cidade? O pastor disse, o senhor me conhece? Não, eu não o conheço pessoalmente, estou vendo o senhor agora, mas lá onde é o ponto final, tem um cartaz da Igreja do Senhor dizendo que o senhor vai fazer as conferências do Apocalipse. E olha, eu não dei por engano os 50 centavos a mais, eu dei por querer. Eu só queria saber se o senhor era um pastor honesto. E o senhor realmente é alguém que representa Deus. Eu vou com a minha família assistir às conferências do Apocalipse. Na hora que o motorista foi embora com o seu ônibus, o pastor ficou na calçada emocionado. Olhando o ônibus à distância, o pastor pensou, quase que eu vendi a salvação de uma família por 50 centavos. Ter o caráter de Deus é a pessoa representar a Deus em suas atitudes. Certa família gostava de viver de aparência. Por isso, nós não podemos viver de aparências cristãs. Temos que ser genuínos. Viver de aparência é como certa família que vivia de aparência. E quando foram visitar o cunhado, a família, né? Então, aquele rapaz estava visitando com sua esposa ali o seu cunhado. Ele viu que o cunhado havia comprado uma televisão de 75 polegadas. A caixa estava no corredor. E então aquele homem disse, escuta, cunhado, você não podia me dar essa caixa, não? E o cunhado curioso, perguntou, mas por que você vai querer essa caixa? Ele disse que eu quero colocar essa caixa na frente da minha casa amanhã, é dia do lixeiro passar. E eu quero colocar essa caixa na frente do meu portão. Eu quero que todo mundo na rua passe e olhe para essa caixa e pense, olha, ele comprou uma televisão de 75 polegadas, hein? Puxa, tá melhorando de vida, hein? Olha, o cunhado deu uma boa gargalhada e disse, rapaz, não faz isso. Isso é viver de aparência, não faz isso. Diz, não, eu quero levar. E não é que ele botou a caixa em cima do carro no bagageiro e levou a caixa só para os vizinhos ficarem com inveja. Isso é viver de aparência. O cristão tem que ser genuíno, tem que representar a Deus nas suas atitudes, na sua forma de ser. Por isso, na pergunta 3, o enunciado da pergunta é, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus lhe mostrou outra coisa. O que Deus lhe mostrou? E o que aconteceu quando Deus proclamou o seu nome a Moisés? E o livro de Êxodo 33, 16 a 23, diz assim, 18 a 23. Então, Moisés disse para o Senhor Deus, eu rogo que o Senhor me mostre a tua glória. Porém, Deus disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E Deus disse mais, não poderás ver o meu rosto, a minha face,
porque homem algum poderá ver a minha face e continuar vivo. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, vou abrir um lugar na rocha, e quando eu passar com a minha glória, eu vou te colocar nesta fenda da rocha, e eu vou te cobrir com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, você me verá pelas costas, mas a minha face tu não verás. Êxodo 34, de 1 a 7, então disse o Senhor a Moisés: lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras que eu te dei e você quebrou. E então você vai lavrar essas tábuas de pedra e me trazer, porque eu quero escrever nelas as mesmas coisas que tinha nas tábuas que você quebrou. E prepara-te amanhã, para que você, pela manhã, subas ao Monte Sinai. E ninguém deve subir contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Então Moisés lavrou as duas tábuas de pedra, como as primeiras, levantando-se de manhã, bem cedo de madrugada. Subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as duas tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se colocou junto a Moisés, e proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante Moisés, o Senhor clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares de gerações daqueles que o amam e perdoa a iniquidade e o pecado. Mas ao culpado Deus não tem por inocente, pois que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Salmo 119, 55, o salmista diz: lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite eu observei a tua lei. Eu lembrei do teu nome, Senhor, de noite, e eu observei a tua lei. Então a pergunta é: Moisés pediu para ver a glória de Deus, o que Deus lhe mostrou e o que representou Deus clamar o seu nome diante de Moisés. A resposta é: Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas Deus mostrou-lhe a sua bondade. Quando Deus proclamou o nome seu a Moisés, Moisés viu o caráter de Deus, viu a sua lei representando o caráter do Senhor. A lei de Deus representa o seu caráter. Justo, amoroso, Moisés assim entendeu aquilo que ele tinha que entender. Valeu a pena ele ver o caráter de amor do Senhor Deus, misericordioso, compassivo, perdoador. Por isso que os salvos no Monte de Sião terão na testa o nome de Deus, representando que na vida eles confiaram em Deus, representaram o Senhor Deus em suas atitudes e assim se tornaram dignos de estarem junto com o Cordeiro no Monte de Sião. Certa ocasião, um repórter conversou com um velho general, que havia sido o general do grande imperador Napoleão Bonaparte. E o repórter perguntou: general, os homens de Napoleão confiavam nele? O general, com um brilho nos olhos, disse: se confiavam em Napoleão, eles davam a vida por aquele imperador. Eles faziam de tudo porque confiavam nas suas palavras, nas suas promessas. Se Napoleão dissesse: vamos para a Lua, eles se colocariam em marcha, porque sabiam que Napoleão ia arrumar assim o caminho para chegar até a Lua. Eles o amavam, eles defendiam o seu nome nas batalhas. E é isso que o cristão que quiser estar no Monte Sião tem que fazer, tem que honrar o nome do Senhor Deus no seu proceder. Quando nós pecamos, desonramos a Deus. Quando nós fazemos qualquer coisa errada, sendo crentes, as pessoas veem como sendo uma falha de um filho de Deus. Isso pode manchar o caráter de Deus. Façamos sempre melhor, de que possamos assim desenvolver a bondade em nossa vida, para que as pessoas vejam a bondade divina através do nosso proceder. Que haja uma bênção em cada coração. Fica com Deus.